O meu gato estava doente e eu não sabia. Quando descobrimos, já era tarde demais. Quantas vezes você já não ouviu essa história? Isso é muito comum com tutores de gatos, porque muitas pessoas não sabem reconhecer quando eles estão sentindo dor. Os gatos escondem muito bem os problemas e quando o tutor percebe, já é tarde demais e a doença já está bem avançada. O seu gato pode estar com febre, doente, com dor de ouvido, com dor de barriga e você nem sabe. E é por isso mesmo que você que tem gato deve aprender a reconhecer os sinais de dor que eles mostram, que vão desde a mudança de comportamento, como se esconder e miar demais, até mesmo expressões faciais. É isso mesmo, você sabia que os gatos, eles mostram caretas de dor? Nesse vídeo a gente vai falar sobre tudo isso que eu falei aqui e ainda no final eu vou mostrar para vocês como que eu reconheci que o meu gato estava doente. E a gente conseguiu descobrir a doença bem no começo e era uma doença bem perigosa. Eu consegui reconhecer todos esses sinais que eu contei para vocês e a gente descobriu bem cedo. E para você que não me conhece, eu sou a Natália e minha missão aqui nesse canal é ajudar os tutores a entender e cuidar melhor de seus próprios gatos. Então, para começar, eu preciso, antes de tudo, explicar uma coisa muito importante sobre os gatos, que é o motivo de ser tão difícil perceber que eles estão com problemas. Os gatos sabem muito bem esconder quando eles estão com dor. E isso porque lá no fundo da cabecinha dele, eles ainda guardam muitos instintos selvagens, que são comportamentos de felinos selvagens mesmo. E agora pensa aqui comigo. Na natureza, se você demonstra fraqueza, se você demonstra que você está com problemas, você vira um alvo fácil, certo? O gato subiu na mesa. Dá oi, Chiro. Aqui, ó. Mostra pra eles como você é um felino feroz. Então você acaba virando um alvo fácil. E os gatos, eles caçam presas, sim, só que eles também são caçados. Então, ao mesmo tempo, eles são predadores e eles são presas. E foi por isso que eles aprenderam tão bem a esconder quando eles estão com problemas. Na natureza, você não pode demonstrar fraqueza. Os gatos domésticos, esses que a gente tem dentro de casa, eles passam pela mesma coisa. E você pode até pensar, né? Ai, mas agora eles vivem dentro de casa, eles estão protegidos, não tem nenhum perigo por aqui, então eles não precisavam fazer isso. E, tipo assim, de certo modo até sim, só que isso é um comportamento enraizado. Isso tá lá no fundo da cabeça deles, isso faz eles serem desse jeito. E isso não vai mudar de uma hora para outra só porque agora eles estão vivendo dentro de uma casa com seres humanos. E é por isso que a gente que tem gato precisa aprender a reconhecer os pequenos sinais que eles mostram quando eles estão sentindo dor ou estão com alguma doença. E aqui eu vou começar falando dos sinais de comportamentos que eles mostram, que geralmente são os mais fáceis de perceber e entender como funciona. Então, se o seu gato ele é bem animado, ele corre bastante para todo lado e ele começa a ficar apático do nada, sem interesse em nada, ele não quer brincar, ou por exemplo, tem alguma coisa que ele faz todos os dias. Todo dia ele te acompanha para ir no banheiro e aí do nada ele para de fazer isso por alguns dias. Isso já é um sinal de alerta. E aqui eu quero citar o que a médica veterinária Juliene disse no curso Decodificando o Gato, que é um curso que eu tô fazendo agora, que é muito legal, que ela disse assim: gato não quebra protocolo. Se ele faz alguma coisa todos os dias e um dia ele não faz, você já precisa estranhar. E é assim que você percebe uma doença logo no começo. Esse curso dela é maravilhoso, então se você quiser entender mais sobre o seu gato e aprender mais sobre esse universo felino, eu vou deixar o link aqui na descrição e no comentário fixado também. Outro sinal de alerta muito importante é o xixi fora da caixinha. Eles não fazem de birra, eles não fazem isso para te provocar ou por qualquer outra coisa, sentimentos humanos que a gente passa para eles. Eles não fazem por isso. O gato não pensa assim. O xixi no lugar errado, na verdade, é um sinal de que pode ter algum problema ali, de que algo está errado e pode ser dor, pode ser algum problema de saúde, além da dificuldade de urinar também, que você pode perceber quando o gato ele vai muitas vezes seguidas na caixinha e quando ele vai sai só um pouquinho. Isso também é um outro sinal de alerta. Agora, outra coisa que você precisa prestar atenção. Todo mundo sabe que o gato se lambe para se limpar. Agora, se você reparar que ele tá parando de se lamber ou ele não tá se lambendo tanto, pode ser que ele esteja com dor para fazer algum movimento. E aí gera uma dificuldade de lamber e limpar certas áreas do corpinho dele. Você pode perceber isso reparando na higiene dos pelos. Se o pelo tá sujo, se tá oleoso, se tá cheio de nó, e aí você sabe que ele tá se limpando menos. E também o contrário pode ser um problema. Se ele tá lambendo demais em regiões específicas,
ele pode estar escondendo algum problema. Pode ser que aquela região tá coçando, pode ser que ali tá doendo, ou pode ser que ele esteja com um problema geral de ansiedade, que aí também ele desconta se coçando demais. Agora, miar demais, se esconder demais, esses comportamentos também precisam ser observados. Claro que alguns gatos vão miar mais que outros e se esconder mais que outros, isso é normal. Mas essa mudança de hábito de cada gato, isso é individual para cada gato, isso sim que vai gerar o alerta. Os gatos, eles podem tanto ficar miando demais para demonstrar que estão com um problema, tentando meio que comunicar para você, mas eles também podem se esconder demais para fugir de possíveis perigos do ambiente e não demonstrar a dor para os outros. Assim, ele vai procurar ficar em lugares que são mais afastados, que ninguém vai conseguir chegar neles. É quase como se quando a gente está doente, quando a gente está sentindo dor, a gente fica mais quietinho, a gente procura não ficar no meio tanto de outras pessoas, porque pode ser que elas incomodem a gente. É mais ou menos por aí. Olha, até agora foi bastante informação importante e a gente ainda vai ter muito mais. Então eu acho que já vale a sua inscrição, hein? Clica no botãozinho aí embaixo de se inscrever e já deixa o like também. E agora bora continuar. Tem ainda mais 3 mudanças de comportamento que são muito importantes e você precisa ficar de olho. Uma delas é a sensibilidade ao toque. Se antes o seu gato gostava muito de carinho e agora você vai tentar fazer carinho nele e ele se afasta, você encosta nele, ele sai de perto ou até mesmo te morde, ou por exemplo, você encosta nas costinhas dele e você percebe um movimento que é meio automático, que as costinhas vão mexendo assim sozinhas, meio contraindo sozinha, isso pode ser um sinal de que tem algum problema ali. Pode ser que ele tá com alguma dor, ou pode até mesmo uma condição rara que chama síndrome de hiperestesia felina. Sim, é um nome bem difícil. Então vale a pena você levar seu gatinho no veterinário se você estiver vendo isso. Assim como essa sensibilidade aumentada, pode ser também um problema se ele tiver com uma irritação excessiva. Então se você tá vendo briga, ataque, tudo isso também pode ser dor. Agora imagina aqui comigo, você tá sentindo dor o dia inteiro. Aí vem alguém te encher o saco e faz qualquer coisinha pequenininha que já te irrita, você vai reagir como? Você com certeza vai ficar bravo com essa pessoa. E com os gatos funciona assim também. E às vezes acaba provocando brigas, ataques ou outras coisas que são bem problemáticas, né? E a última mudança que eu quero comentar aqui, pra gente prestar atenção, é talvez a mais perigosa dessa lista, que é a diminuição do apetite. Muitos tutores pensam que o gato só enjoou da ração, não tá afim de comer, e que não é nada demais. E às vezes o gato até perde peso e a pessoa não percebe. Não cai nisso não. Se você vê que isso está acontecendo, corre pro veterinário antes que fique grave. Mas beleza, tudo isso que a gente falou até agora são mudanças de comportamento que é muito importante a gente ficar prestando atenção. Mas eu não sei se você lembra, lá no comecinho do vídeo eu falei que os gatos eles fazem caretas de dor. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Para a gente entender essas expressões, a gente vai ter que prestar atenção em alguns pontos, que são a posição das orelhas deles, o tensionamento dos olhos, então está assim, né, meio fechando o olhinho, os focinhos, o posicionamento dos bigodes e o posicionamento da cabeça também. Então, o que a gente vai prestar atenção? O que é o gato normal? O gato normal, ele fica com as orelhas normalmente para frente. Vai aparecer um monte de imagem aí para ajudar a explicação, mas eu vou explicar livremente aqui para vocês, que é mais fácil. Então, um gato normal, ele fica com as orelhas para frente, né, posicionadas para frente, os olhos bem abertos, ou, né, normal assim, os bigodes relaxados e curvados assim pro ladinho e a cabeça, né, normal assim, retinha e esticada com o corpo, né? Normalmente isso é o padrão do gato, o normal que não está sentindo dor e não tá com nenhum problema. Aí agora, como fica um gato que tá sentindo dor? Você pode reparar pelos olhinhos, eles começam a forçar os olhinhos assim. É quase como se fosse a gente também fica, né, forçando os olhinhos assim, como se estivesse sentindo dor. Isso também os gatos também fazem. Agora os bigodes eles ficam tensos e muitas vezes para frente também. Então isso você pode reparar também, não é aquela curvinha para baixo, eles ficam, né, tenso assim, aberto. A orelha, que normalmente é o mais fácil de perceber, a orelha fica pro lado assim. Nossa, tô fazendo várias posições esquisitas, mas pelo bem da explicação, vai ter imagens aí para ajudar também. Então a orelha tá sempre pro ladinho assim e bem tensa. Quase fica retinho assim, né? A cabeça junto com a orelha assim retinha pro lado. E a cabeça, normalmente eles começam a se fechar assim, né? Neles mesmo. Então, tipo, é a carinha assim, olhinho fechadinho, orelha pro lado e os bigodes tensos e às vezes para frente também.
E também o narizinho, a boca, você pode perceber que ele fica mais fechadinho, assim. Então, é assim que você consegue perceber se o seu gato tá fazendo caretas de dor. E isso junto com todos os outros comportamentos, se você liga as coisas e percebe que pode ter algo errado. No curso da Juliane que eu comentei, tem bastante informação sobre a comunicação e a expressão facial dos gatos, que você também vai aprender muito sobre isso lá. E também o link vai estar aí na descrição e no comentário fixado, se você quiser olhar. E agora o teste final para você ter certeza se você entendeu mesmo como perceber se seu gato está com dor. Vamos ver o vídeo aqui do meu gato Shiro, quando ele estava bem doentinho, ele estava com várias crises, depois a gente descobriu que provavelmente ele teve contato com lagartixa, que é bem perigoso para os gatos. Presta bastante atenção no vídeo e nas fotos e depois você me conta quantos sinais você percebeu no vídeo. Olha, nessa imagem aqui, ele estava se escondendo, ele estava longe de todo mundo e inclusive ele estava num lugarzinho muito estranho que normalmente ele nem fica. Então, um ponto para prestar atenção. Olha aqui ele de novo no mesmo lugar, se escondendo, longe de todos os irmãozinhos e longe de mim também. Presta atenção na carinha dele nesse vídeo, hein? Olha ele paradinho, fechando o olhinho, olha as orelhinhas pro lado e olha as costinhas dele mexendo. Olha as costinhas dele mexendo e ele já indo se lamber instantaneamente. Olha como ele fica incomodado. Olha isso, tá totalmente incomodado. E aqui nesse vídeo, de novo, ele tá se escondendo, ó, no mesmo lugar. E repara nas expressões dele. Ó, fechando o olhinho. Parece até que fica uma cara de tristinho, sabe? Fechando o olhinho, bem forçando mesmo. E dá pra ver que o bigodinho, se reparar bem, a boquinha assim, ó, ele tá apertando. Agora que você já aprendeu a identificar se o seu gato está com dor, eu quero dizer para vocês que muitas das doenças que os gatos têm podem ser prevenidas, apenas atendendo às necessidades naturais dos gatos, que muitas vezes os tutores não têm conhecimento e acabam não atendendo essas necessidades. Então, nesse vídeo que vai aparecer aqui, eu mostro 10 coisas que você pode fazer para melhorar a qualidade de vida do seu gato. E assim você consegue prevenir as doenças antes mesmo delas começarem. E o seu gato vai ficar muito mais feliz no geral, né? Então pode ir lá assistir que você vai aprender bastante também.